Nesta aula, vamos falar sobre as notas promissórias comerciais, mais conhecidas por um nome em inglês, as Commercial Papers. As Commercial Papers são valores mobiliários, são títulos emitidos pelas sociedades anônimas e, desse ponto de vista da sua característica, tem uma similaridade com as debêntures. São também títulos de dívida. É um título que a empresa emite e o adquirente recebe uma rentabilidade. Nós falamos de debêntures em aula anterior, tem esse mesmo conceito. Mas a Commercial Paper tem algumas diferenças importantes em relação à debênture. A primeira delas, Commercial Papers são títulos de curto prazo. Por serem títulos de curto prazo, não tem correção monetária, é apenas os juros. Normalmente, essa rentabilidade de juros, ela é aplicada, ela é paga ao titular na forma de desconto. Isso significa que o adquirente compra o título por um valor inferior ao valor de face. Por exemplo, uma Commercial Paper de R$500 mil é adquirida por 480 mil. Então, esses R$20 mil que ele irá receber a mais no resgate constituem a rentabilidade do título. Quando nós falamos de curto prazo, significa menos de um ano. E aí temos mais uma novidade. As Commercial Papers podem ser emitidas tanto por SAs de capital aberto, como também por SAs de capital fechado, ambas para oferta pública. O que é uma novidade e uma exceção, porque nós sabemos que a regra geral do mercado de capitais é que valores imobiliários para oferta pública só podem ser emitidos por SAs de capital aberto. A Commercial Paper tem essa particularidade. Ela pode ser também emitida para oferta pública por SAs de capital fechado. Só que, neste caso, o prazo é diferente. E temos mais uma peculiaridade das Commercial Papers. Enquanto nas debêntures não havia nenhuma normatização em relação aos prazos, na Commercial Paper há. Como nós falamos que é curto prazo, os prazos são disciplinados pelo Banco Central. O mínimo é 30 dias. E o máximo depende do tipo de SA emissora. As SAs de capital aberto podem emitir Commercial Papers num prazo máximo de 360 dias. Enquanto que as SAs de capital fechado, o limite máximo para o prazo de uma Commercial Paper é de 180 dias. Esses títulos podem ser emitidos com fiança bancária. Então, a Commercial Paper é um título emitido por uma sociedade anônima de capital aberto ou fechado, que representa também um direito de crédito contra a companhia emissora, mas que não possui correção monetária, apenas os juros. Pode ser emitida também por SAs de capital fechado e tem prazos definidos pela regulamentação. Esse título admite fiança bancária. Não pode ser oferecido por instituições financeiras. E é disciplinado pela Instrução
CVM de 2006. E essa instrução define que ela pode ser emitida para oferta pública tanto por SAs de capital aberto como por capital fechado, desde que o valor mínimo do título seja de R$500 mil. Eu não utilizei o exemplo de 500 mil à toa, é porque é esse realmente o previsto na normatização deste título, que é um valor mobiliário. Vamos agora tratar de outro assunto. Vamos comentar o mercado de seguros. Seguro, você sabe, é aquele instrumento que protege o segurado, a pessoa que contrata o seguro, quando acontece um evento desfavorável. Protege do ponto de vista de indenizar uma perda. Então, o seguro é uma operação na qual uma seguradora assume a responsabilidade, a obrigação de indenizar um segurado na ocorrência de um sinistro, na ocorrência de um fato que cause uma perda financeira, patrimonial. Relembrando que para o conceito do mercado de seguros, a vida também é um bem com um valor patrimonial. Evidentemente que a morte não pode ser revertida, ninguém recebe a vida do seu ente querido de volta, mas o impacto financeiro daquela perda daquela pessoa pode ser reduzido, minimizado pela indenização decorrente de um seguro de vida. Então, para que exista o seguro, é necessário, primeiro, que exista um risco a ser coberto. Esse risco que está sendo incorrido por um segurado. Esse risco será coberto por uma seguradora. Caso o risco venha a concretizar-se, ou seja, venha a se transformar num sinistro, o segurado terá direito a uma indenização. E para ter esse direito, o segurado paga um valor à seguradora. Este valor é chamado de prêmio. Portanto, para que exista um seguro, é necessário a existência destes 5 fatores: a seguradora, o segurado, um risco de ocorrência de um sinistro, um prêmio a ser pago pelo segurado e uma indenização fixada no próprio contrato de seguro. O contrato de seguro é um contrato bilateral, oneroso e da mais estrita boa-fé. Bilateral porque envolve segurado e seguradora. Oneroso porque há um prêmio que é pago e uma indenização que pode ser imputada no caso da ocorrência do sinistro. E, importantíssimo, da mais estrita boa-fé, porque se pressupõe que o interesse do segurado é proteger-se contra o risco.
E, portanto, no contrato, na apólice de seguro, o segurado deve prestar todas as informações relevantes. O fato do segurado solicitar a emissão da apólice, ou seja, buscar a seguradora por intermédio de um corretor, lembremos disso. A contratação não pode ser direta, tem que ser por intermédio de um corretor. Mas o fato do segurado, por meio do seu corretor, buscar a seguradora, fazer a proposta e pagar o prêmio, não garante que o seguro está contratado. Não garante que a seguradora aceitou aquela cobertura. Por quê? Porque nós temos, no ramo de seguros, o momento da proposta, que é quando o segurado, por intermédio de seu corretor, propõe a contratação de um determinado seguro e paga o prêmio. E temos o momento da aceitação. A seguradora não é obrigada a aceitar aquele risco. A seguradora não é obrigada a emitir uma apólice para qualquer pessoa. Cada seguradora aceita ou não aquele seguro em função da sua política de aceitação. Vou dar um exemplo extremo. Nenhuma seguradora do mercado, pelo menos que eu conheça, aceita cobrir um seguro de automóvel se aquela pessoa que está solicitando o seguro tem dívidas em cobrança cujo valor é muito próximo do valor de mercado do automóvel. Porque a seguradora desconfia da boa-fé do segurado, do proponente neste momento. A seguradora desconfia que aquela pessoa está querendo contratar o seguro para depois dar um sumiço no carro e pedir a indenização com o objetivo de pagar as suas dívidas e limpar o seu nome, às custas da seguradora. Então, neste caso, a seguradora não aceita. Cada seguradora tem a sua própria política interna de aceitação, visando sempre atender à necessidade do segurado dentro dos limites de risco que ela aceita assumir. E o limite do risco tem que ser de acordo com as informações prestadas pelo segurado. Por isso, o contrato é de boa-fé. E por isso, quando você vai fazer um seguro, você tem que prestar uma série de informações. Por exemplo, já comentamos inclusive este caso, um mesmo automóvel em duas situações distintas, num endereço com garagem, com uma família que não tem ninguém mais de 23 anos, num bairro mais nobre. O mesmo carro, num endereço mais sujeito a assalto, que o carro durma na rua sem garagem e com 3 jovens entre 18 e 21 anos que vão dirigir aquele automóvel, no segundo caso, o prêmio será praticamente o dobro do primeiro, porque o risco que a seguradora está arcando, está aceitando, é muito maior no segundo caso do que no primeiro. E aí, se o segurado mascarar, se o segurado omitir informações relevantes, como, por exemplo, que ele tem pessoas com essa idade que irão dirigir o automóvel, por exemplo, de que o automóvel vai dormir na rua, no momento da ocorrência do sinistro, se a seguradora descobrir que houve aquela omissão de informações importantes, ela recusa-se a indenizar o segurado. E, em princípio, ela teria cobertura legal para fazer essa recusa, porque houve falta de boa-fé, houve má-fé por parte do segurado ao omitir informações relevantes.